Então, para quem está assistindo no YouTube, a gente está conversando com a professora Cris Pegorari, que ela é criminalista, advogada criminalista, mestre em Direito da Sociedade da Informação, doutoranda em Educação pela PUC Campinas, professora de Direito Penal e Processo Penal na PUC Campinas, coordenadora dos cursos de especialização em LGPD e Direito Digital da PUC Campinas e coautora do livro Crimes no Meio Ambiente Digital e Sociedade da Informação pela editora Saraiva. O que a gente está falando hoje é sobre crimes no metaverso. Bom, vamos lá. A gente não tem um conceito universalmente aceito ainda sobre metaverso. Há uma tentativa de definição. E acho que o principal ponto no que tange a responsabilidade é exatamente definir a natureza jurídica desse avatar. O que é esse avatar? Ele é uma extensão do ser humano, porque é a partir disso que a gente vai determinar a responsabilidade jurídica e tentar viabilizar essa responsabilidade. Então, esse é o principal ponto de discussão. Eu não acho, que o metaverso seja um ambiente sem leis, eu não acho que algumas situações criminosas não possam acontecer nesse ambiente. Mas alguns crimes eu tenho muita dificuldade de visualizar ainda, Eu acho que, por exemplo, um crime contra a honra nesse ambiente. Um crime contra a honra pode acontecer em qualquer lugar, principalmente se a gente pensar em calúnia, difamação, que atinge honra objetiva, quando terceiros tomam conhecimento, quando terceiros tomam conhecimento, etc. Não acho inviável acontecer isso no metaverso. Agora, a questão é, eu estou atingindo a honra do avatar, da pessoa que representa o avatar. E aí, se a gente pensar em direito penal, o direito penal ele foi construído, ele foi pensado, os sujeitos ativo, passivo do crime, ser humano, para o ser humano. Então, o sujeito ativo é um ser humano, o sujeito passivo é um ser humano, e aí em que medida eu consigo ali estabelecer essa responsabilidade? Como é que eu garanto que, de fato, eu estou atingindo um ser humano em relação, que está ali por trás daquele avatar? Então, essas são as discussões, por exemplo, que permeiam essa necessidade de definir o que é o avatar juridicamente. Se ele é só um bem imaterial, se ele é uma extensão do ser humano. E aí, pensando em crimes, por exemplo, como lesão corporal, crimes contra a dignidade sexual, importunação sexual, estupro e etc., essa configuração vai ficando ainda mais difícil, porque por mais que eu tenha discussões sobre a caracterização desses crimes nesse contexto, eu precisaria efetivamente identificar, que aquela pessoa que o avatar está representando há uma repercussão daquela conduta em relação àquela pessoa diretamente. E aí entra uma outra discussão, que é a transmissão de sensibilidade, sensações de toque do avatar para o ser humano, a questão de controle. Então, esse é um segundo ponto. Então, o primeiro ponto é possível crimes nesse ambiente? A depender do crime, acho que sim. Segundo ponto, crimes contra a integridade física ou dignidade sexual seriam viáveis? Bom, a primeira discussão que a gente tem é em que medida o avatar que é vítima ele está sentindo a repercussão daquele comportamento fora daquele ambiente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, muito bem. Imaginemos que a gente identificou crime dentro desse ambiente, seja de uma forma ou de outra. Como eu vou responsabilizar? Eu acho que o principal ponto aqui, depois de definir a natureza jurídica do avatar, é como é que eu viabilizo essa responsabilidade? Pensando no metaverso, que é um ambiente de internet, que é um ambiente global, qual é a legislação aplicável, a questão de cooperação jurídica internacional, todas as dificuldades que nós temos em relação aos crimes digitais informáticos, enfim, seja qual for a denominação que se dê nesse ambiente que existem para esses crimes, também vão se aplicar aqui. Quem garante, por exemplo, que quem controla o avatar é realmente a pessoa da representação virtual? Quem garante que alguém não teve acesso ao meu avatar e passou a utilizá-lo para a prática de comportamentos ilícitos?
Quem garante que o usuário está utilizando o nome e informações verdadeiras, que a representação dele é de fato a representação do que ele é fora daquele ambiente? Eu posso criar um avatar com outras características, inclusive, né? Como é que eu identifico? Enfim, essas questões, me parece que são questões que já existem para os crimes informáticos, digitais, de maneira geral, também vão existir aqui. Então, acho que esse é um ponto realmente, né? São alguns pontos que demandam aí uma reflexão, né? Perfeito, perfeito, Cris. Eu acho que assim, né? Primeiro a gente tem uma questão ali, eu acho que de definir se o avatar deve ou não ser uma representação do humano que o controla, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Talvez tenha que ser definido nos termos de uso. Não sei se isso também vai ferir a liberdade de expressão ou não das pessoas. Afinal, eu vejo o metaverso como um meio de comunicação, basicamente um meio de comunicação bastante profundo e complexo, mas é um meio de comunicação onde você expressa, né, a tua personalidade. Outra coisa que eu penso também, que nem quando você fala, né, de cooperação internacional, eu fico pensando também nas questões de se não vai ser a necessidade de existir um tratado internacional efetivo, porque a gente vai ter sempre usuários de países diferentes, em plataformas de países diferentes, muitas vezes dialogando com direitos ali, direitos de propriedade intelectual, direitos civis, que estão ali sediados ou estão, né, regulamentados, concedidos por países diferentes. E fico pensando na questão dos termos de uso e na questão, né, de um tratado mesmo. Eu acho que existe uma provocação e por isso que esse assunto me interessa muito. O pessoal deve pensar, mas por que o direito fica tão preocupado com tecnologia? Porque eu acho que assim, o que é o direito? Né? Ele é o estudo das relações humanas. Na verdade, a gente trabalha com as relações humanas, normalmente com as que não dão certo, porque elas viram questões que acabam nos nossos escritórios, mas assim, eu acho que muito mais importante que isso é a prevenção, é ajudar a lapidar e criar as regras, criar uma forma dessas relações humanas realmente não chegarem na necessidade de uma discussão judicial. Né? Então, quando a gente vem com ambientes novos, principalmente um ambiente ali que é imersivo e que tem elementos espalhados em diversos países, eu vejo a provocação aí necessária de um tratado internacional que vai depender dos operadores do direito de todo lado. Por isso que eu estou muito, muito em cima desse tema para mostrar a oportunidade que tem, né, para os teus alunos, para os advogados que estão começando a atuar, para os advogados que já atuam e querem mudar um pouco de foco, né, que existe um campo aí de terra devoluta, né? A gente sempre fica pensando, não, mas quando eu nasci já tinham ocupado o planeta inteiro, mas tem muita coisa a ser ocupada ainda. Bom, eu também concordo com você. Eu acho que essa questão de documentos internacionais, né, enfim, de cooperação, ou mesmo uma convenção, a gente tem a Convenção de Cybercrime, mas é uma convenção de 2001, né? Certamente nós demandamos aí um documento mais atualizado, enfim, mais adequado a novos contextos que surgiram depois, mas eu acho que em matéria de crimes informáticos, de maneira geral, assim, acho que o principal ponto é viabilizar, instrumentalizar essa responsabilidade, mais do que discutir se configura crime, não configura, qual é a lei, qual é o país que vai exercer sua jurisdição, porque isso, de uma forma ou de outra, a gente vai conseguindo definir aos poucos, criando legislação ou aplicando o que já existe, mas eu acho que o mais importante é estabelecer instrumentos que viabilizem essa responsabilidade. E assim como no metaverso ou em qualquer outro contexto de internet, esse ainda é um ponto muito de dificuldade, né, de obstáculo para viabilizar essa responsabilidade. Então, certamente, documentos internacionais e uma cooperação jurídica que seja efetiva, porque nós temos acordos de cooperação com vários países, mas na hora mesmo de cumprir, quase 80% desses acordos não são cumpridos, né? Então, realmente, aí para viabilizar uma responsabilidade que envolva mais de um país, realmente dificulta bastante. Uma outra situação, né, que tem me preocupado é a questão justamente o que você falou, de que alguém pode usar o meu avatar. Vamos mais longe, né? Alguém pode criar o meu avatar. Né? E assim, eu entendo e tenho estudado isso, a questão dos impactos disso no direito da personalidade, né? Do quanto um avatar ele é a tua representação, você tem direito autoral sobre ele, ainda que você use arquetipos ali fornecidos pelas plataformas. Mas assim, você vê alguma possibilidade de crime por representar um avatar alheio? Isso não existe uma tipificação ainda, né? Não.
Não existe nada a respeito disso, assim. Eu teria que demonstrar, enfim, identificar quem efetivamente praticou o comportamento, né? Então, para poder responsabilizar no âmbito criminal, eu só consigo responsabilizar aquela pessoa que efetivamente praticou o comportamento, e para isso preciso identificar essa pessoa. Enfim, fora dessas situações, né? Eu poderia eventualmente discutir outras possibilidades de responsabilidade, mas no âmbito criminal a responsabilidade é uma responsabilidade pessoal. E uma outra questão, aproveitando isso, será que de fato a gente precisa do direito penal, né? A gente está falando aqui de crimes no metaverso, de responsabilidade criminal nesse ambiente, mas será que de fato a gente precisa do direito penal para tudo nesse ambiente, né? Será que a própria plataforma não pode estabelecer instrumentos de segurança que evitem ou que interrompam determinados comportamentos, né? Recursos de distanciamento fornecidos pela própria plataforma, banimento do usuário, penalidades virtuais, enfim, descumprimento de contratos e de termos de uso, né, em outra esfera de responsabilidade, métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu não sei se a via judicial e principalmente a via criminal, de fato, é ali o caminho mais interessante para essas situações que acontecem aqui. Porque no direito penal e processual penal, é diferente das outras esferas de responsabilidade, né? Eu preciso necessariamente demonstrar materialidade delitiva e indícios de autoria. Então, eu preciso de elementos que apontem para alguém determinado, como alguém que praticou aquele delito, e aí entra essa questão da identificação, de quem efetivamente praticou o comportamento ou não, e preciso de elementos que apontem para a ocorrência daquela infração penal, que são os elementos mínimos ali para viabilizar uma ação penal. Então, a responsabilidade criminal, claro, por conta de todo o estigma que ela traz, todas as consequências que ela traz, ela é uma responsabilidade diferente das demais e que tem um nível de exigência maior para viabilização da ação penal. Então, não sei se efetivamente o direito penal vai atuar e em que medida ele vai atuar dentro desse ambiente, se o caminho judicial é, de fato, o caminho mais interessante, mesmo para outras demandas nesse ambiente, e até mesmo se o judiciário está preparado para receber esse tipo de demanda, né? Porque eu vejo que o judiciário patina um pouco ainda em algumas questões que envolvam direito e tecnologia, né? Um pouco por, eventualmente, falta de atualização, às vezes falta de interesse, ou porque as demandas estão começando a se intensificar, né? Mas ainda patina bastante na resolução desse tipo de conflito ali, de situações, de demandas que surgem nesse contexto. E será que o judiciário está preparado para resolver questões que envolvam o metaverso? Então, são todas, né, todas essas situações que a gente tem que